como sempre, agradecendo ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade, que nesta noite, com a mensagem do bom ânimo, que o nosso colega Evaristo traga a mensagem e possamos receber essa luz do plano maior e todos nós recebendo esta bênção maravilhosa do amor de Jesus. E assim, mestre amado, só temos a te agradecer por tudo que temos recebido. Que assim possamos fazer jus a todos esses bens colocados em nossas mentes, em nossas mãos, para que façamos o melhor possível. Abençoa, protege todos aqueles irmãos que ainda não conhecem a tua luz, e por aqueles que passam por decepções, agonias, por crises várias, e principalmente esses momentos das guerras. Que possam ser confortados, consolados, amparados, com a tua bênção, Senhor. Ilumina e protege a nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Então, assim seja. Mais uma vez, passo a palavra para Evaristo, que trará a mensagem do bom ânimo, paz e luz a todos nós. Boa noite. Daci, Lula, Fidelis, Adalberto, a todos que estão aí online. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, para mais um bate-papo, para mais uma reflexão. Esse tema tão importante, o bom ânimo. Adalberto, desliga teu áudio aí, que seu cachorro está latindo muito. Valeu! Obrigado. Então é isto. A gente estamos inseridos num planeta de prova e expiações. Né? Quase 8 bilhões de seres humanos. Só no Oriente, a Índia e o Japão, a Índia e a China têm quase 3 bilhões, essas duas nações juntas. Eles lá têm um pouco de conhecimento dos renascimentos, das reencarnações. Mas muitos deles, bem provável, que não vivencia isso também, mas tem conhecimento. Então, quase a metade do planeta, da população do planeta Terra, está lá na Índia, no Japão, somando mais alguns milhões do Japão, 125 milhões. O Japão tem pouca população, o país é pequeno, e controlou muito tempo a natalidade. Já a China tem 1 bilhão e 400 e pouco. A Índia, a mesma coisa. Né? Totaliza quase 3 bi, essas três nações aí. O Ocidente tem alguns bilhões somando todo mundo, mas as pessoas ainda não aceitam, a maioria não aceita a ideia de vidas sucessivas. E muitas vezes, né, eles queixam, botam a culpa em Deus, pelas injustiças que acontecem na Terra. Sofre, não sabe por que sofre. Né? Briga, guerras por bens materiais, né? E assim sucessivamente. E por que sofremos? Porque ainda não despertamos a nossa consciência de entender o sofrimento, os obstáculos que vêm em nossos caminhos, né? Todo dia, toda hora. Quem tem uma noção da espiritualidade, em termos de reencarnações, como é o nosso caso, tem um pouco de conhecimento, a gente ainda consegue entender certo sofrimento que bate à nossa porta. A gente ainda consegue entender. Muitas vezes, nós próprios nos revoltamos, né? Acho que na hora que dá um branco, a gente esquece que a gente conhece alguma coisa. E se torna igual aos outros. Né? Mas Jesus, quando passou por aqui,
apesar de ter enviado vários instrutores para nos alertar, para nos animar, para mostrar que o sofrimento é uma espécie de burilamento para o espírito. Mas como entender que tem que sofrer para burilar o espírito? Se a pessoa acredita apenas numa vida única, a unicidade da existência, por que sofrer se a vida é uma só, conforme a igreja ocidental? Mas Jesus veio, né, e quebrou os paradigmas antigos, né, e veio trazer novas revelações para a Terra, novas revelações para servir de base, de solidez para nossas vidas. Né? E quando ele estava prestes a voltar para a espiritualidade, aqui no capítulo 16, em João, né, ele alerta seus discípulos do que eles iam encontrar pela frente. Né? Eles ficam atemorizados, entristecidos, quando Jesus anuncia a sua morte em breve, né? Pelo sinédrio, pela ignorância dos homens, pela violência, pela barbaridade. E ele adverte os espíritos, eles teriam o mesmo fim. Eles seriam perseguidos, eles seriam caluniados, seriam presos. Alguém que matasse a um deles estava servindo, fazendo um benefício a Deus, Deus bíblico. Né? Deus bíblico. E Deus bíblico não é o mesmo Deus de Jesus. É totalmente diferente. Um Deus que guiava o Isaías para matar outra nação, esse não é Deus. Né? Então não é o Deus bíblico que eu estou me referindo. Né? Estou me referindo ao Pai de misericórdia de todos nós. Inclusive o Deus bíblico está submetido a ele. Então vejamos, ele alerta os seus discípulos das consequências que ia enfrentar. Né? E aí, para ele não ficar triste, ele fala que enviaria um consolador, que iria relembrar os seus ensinos, ensinar coisas novas, restabelecer todas as coisas. Né? Que na casa do Pai há muitas moradas, que estivesse bom ânimo, né? Que acreditasse nele também em Deus. Ele enche seus discípulos de ânimo, né? Porque, afinal de contas, ele precisava fazer isso com aqueles homens. E em João, capítulo 16, versículo 32, deixa eu ver aqui se eu não acho que eu queria do lugar, mas eu acho aqui já achei. O 32 diz assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vos sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. No 33 ele continua: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele já alertava seus discípulos que eles teriam aflições. Né? E não ficaria em zona de conforto, não. Né? Era realmente muitas perseguições. Ele alerta eles. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A gente percebe que o acalento de Jesus já começa nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, ele mostra o lado do sofrimento, mas também mostra o lado do ânimo. Ele diz assim: bem-aventurado o pobre de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Pobre de espírito. Humildade. Não ser orgulhoso, não ser vaidoso. Né? Não carregar o ego
dentro de si, como nós carregamos muitas vezes. Mas ser simples. Saber que nada sabe, tudo é quem sabe é o Pai. Ser humilde perante as leis divinas. Assim sendo, vai plantando. Um dia leva uma vida melhor. O reino do céu não é um lugar geográfico, é um estado de espírito. Um estado de liberdade, de felicidade. Então a gente está inserido no mundo de provas e expiações, aonde a matéria ainda sobrepõe o espírito. Nós ainda estamos com o pé chumbado no chão. Não nos libertamos ainda, e olha que estamos aqui há milênios. Indo e vindo, e mesmo assim, não conseguimos ainda nos desapegar do chão, das coisas da terra. Então veja, ele joga para a multidão que seja humilde de espírito, uma virtude. E assim se iluminará um dia, se libertará das amarras das encarnações. E terá uma vida de plena consciência, plena felicidade. Aí ele lança, bem-aventurados puros de coração. A multidão não carrega mágoa no coração, nem vingança, nem ódio. E qual recompensa de adquirir essa qualidade pura de coração? Porque verão a Deus, os puros de coração, segundo ele, verão a Deus. Ele dá uma advertência e anima o porquê lutar, porquê correr atrás de se melhorar, se tornar puro de coração. Seu púlpito. Velhos, órfãos, meretrizes, crianças abandonadas, doentes. Era seu público que o procurava com anseio de alguma coisa. Alguém não lhe procurava em vão. Alguma coisa aquele homem o atraía, para as pessoas se aproximarem dele. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Ou seja, não seja violento. Não carregue vingança dentro de si. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Ou seja, não reaja. Alguém que lhe dá um palavrão ou lhe ofende. Não reaja da mesma maneira, na mesma altura. Fique em silêncio. O silêncio vai fazer com que o outro pare, pense e reflita, porque ele não reagiu. E aí ele fala, bem-aventurados porque são chamados filhos de Deus, os pacíficos. Os brandos, pois serão a terra. Olha que interessante, os brandos, pois serão a terra. Ele nos conclama a ser brando e nos anima que a gente vai possuir a terra. E logo em seguida ele nos alerta para ser pacífico. E os pacíficos são os filhos de Deus. Jesus era pacífico. Então vejamos, tudo isso é ânimo. A bem-aventurança é cheia de alerta, de observações, de advertência, mas também de ânimo. Bem-aventurado aqueles quando vos perseguirem, vos maltratarem, levados a chibatada, por causa do meu nome. Olha que interessante. Ele nos alerta. Aqueles que profetizava em seu nome, seria perseguido. Mas que aceitasse isso com um grande galardão. Então vejamos. Eles nos dão a ferramenta para a gente encarar nossas dificuldades. As dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, nós próprios semeamos.
Se não foi nessa existência, né? Por que bateu na minha porta uma tal obstáculo, uma tal doença, um tal desmoronamento, uma tal dificuldade na minha vida? Se nessa existência eu não pratiquei nenhuma iniquidade com o outro, por que aconteceu isso? Por quê? Algo de ruim aconteceu na família, né? Para que deixasse a família desmoronada, triste. Castigo do céu. Plantamos. E se plantamos, a colheita é obrigatória. E aí, as pessoas que acreditam na vida apenas material se revoltam contra o Pai Eterno. Porque ele permite, num terremoto, ceifar vidas de crianças, de velhos, todas as pessoas que estão ali naquela região. Não poupa ninguém. Um outro que sai ileso. Deus não poderia ter evitado isto? Ter mandado um aviso para o povo recuar daquela região que ia ter um terremoto? Aí as pessoas passam a não acreditar em Deus. Se diz ateia. Mas não tem como ser ateia. É só a gente olhar para os lados, olhar para a natureza, olhar para a gente mesmo. Não existe uma obra que não tenha um autor. Né? Se existe um quadro pintado, alguém pintou. Ele não ia aparecer ali sozinho. E mesmo que apareça, foi pintado por alguém na espiritualidade. Né? Mas alguém tem um autor. Então vejamos. Todas as dificuldades que vêm em nosso encontro é para o nosso morilamento. E se a gente tiver essa noção que a dificuldade é como se fosse uma lixa, que vai nos lixando, tirando as cascas grossas, vai nos refinando. Aos poucos a gente vai nos melhorando. É igual o diamante bruto, que o ourives pega, lapida ele todo, ele se torna uma pedra brilhante. E nunca mais volta ao estado bruto. Brilhante para sempre. No livro de Emmanuel, né, onde ele tem o decálogo do bom ânimo, né, ele cita 10 dificuldades que servem como lixa para cada um de nós. E está no nosso dia a dia, durante a nossa caminhada, de qualquer pessoa que nasça numa choupana ou nasça num palácio. Né? Está lá, no livro Coragem, parece. Dificuldades? Interrogação. Esse livro é de Chico, pelo espírito de André Luiz. Dificuldades? Quem não tem dificuldades? Todos nós temos dificuldades. Né? E às vezes a gente complica a nossa vida, procurando dificuldade de graça. Aí ele fala, não perca tempo lamuriando. Geralmente a gente se queixa da nossa dificuldade para alguém. Né? E uns mais que outros. Você pergunta, bom dia, como é que está? A pessoa já vai respondendo com as dificuldades que tem. Né? Vai respondendo com as dificuldades. Não consegue mudar o linguajar. Mas ele nos alerta, trabalhe. Trabalhe. Para que as dificuldades sejam superadas. E adquire experiência, quando surgir outra, você já sabe como driblar a dificuldade. E não ficar se lamuriando. Dificuldades. Interrogação. A outra com letra D é as desilusões. Né? Todos nós temos sonhos
ideais. Principalmente quando a gente é jovem. Né? A gente sonha com muitas coisas. Muitas coisas a gente sonha. Mas a gente esquece que no nosso planejamento espiritual a gente optou em fazer alguma coisa. A gente já vem, já traça lá e vem para cá. Né? Com aquele plano já, esboço feito para desempenhar aqui na Terra. A gente pode até não sair pela tangente, mas o plano é feito. Aí muitas vezes a gente sonha em ser uma coisa e não consegue e fica desiludido. Muitas vezes coloca a culpa em outras pessoas, pela nossa não realização do que a gente queria. Desilusões? Por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Talvez a gente quer ser uma coisa que naquela existência é quase impossível de se realizar. Né? Talvez a gente quer ser uma coisa que é complicado. Né? Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Caminhe para o mundo, dando à vida o melhor que está no nosso alcance. Vamos fazer bem aquilo que está no nosso alcance, com maestria. Seja lá o que for, fazer bem. Bom pedreiro, bom mecânico, bom pintor, bom barbeiro, bom agricultor. Tudo que fizer em profissão, fazer bem, caprichado. Êxito. Que as pessoas contratem a mão de obra e voltem para contratar a mão de que gostou do serviço. Então, fazer o que está no nosso alcance. Agora, enquanto estamos aqui. Doenças. Claro e evidente, se a gente está num plano de vida na Terra, planeta de provas e expiações, nós estamos submetidos a ficar doentes. Uma certa etapa da nossa idade. A gente só vai desencarnar se a gente ficar doente. Algum órgão começa a ficar debilitado. Vai envelhecendo. As células não renovam mais com tanta rapidez. Tanto renovavam quando a gente era mais jovem. Mas quando a gente fica doente, a gente fica triste. E as pessoas, às vezes, por estar numa religião qualquer, eles querem proteção divina para não ficar doente. Né? Para não ficar doente. No tempo espírita, nas igrejas, em gerais. Se ficar doente, meu Deus do céu, duvida até. Oxe, Deus deixou ficar doente, estou aqui todo dia pregando a palavra, e ver essa doença maligna. Eu fui parado no médico, vou fazer cabelo cair, ficar carequinha. Né? E às vezes as pessoas se abatem e perdem a fé. E às vezes se afasta até da igreja. Que achou que Deus deveria evitar acontecer isso com a pessoa. Onde estava Deus que não me avisou? É o espírita que sai, bate o carro ali adiante, depois porque o espírito não me avisou. E tinha um obstáculo assim, assim, assim. Muitas vezes ele vem a intuiçãozinha para você andar mais devagar, mas você não deu atenção. A espiritualidade nos acompanha, nos intui, mas a gente às vezes releva. Né? Então, dificuldades, desilusões e doenças. Doenças, evite a irritação e a inconformidade. A gente se irrita todo. Irritou, ficou com ódio, raiva. A gente adquire doença. A doença já está lá no estado latente.
Bastou uma irritaçãozinha para ela vir à tona. Né? Raciocínio dos benefícios que o sofrimento do corpo passageiro traz à alma eterna. Então, se a gente tem conhecimento das vidas sucessivas e sabe que a doença bateu em nossa porta, é porque já está no nosso programa, em determinado tempo, que essa doença aparecer. Com certeza. Ela não ia aparecer assim um acaso, nem de graça. Agora vem críticas. Há pessoas que não gostam de ser criticado. Mesmo a crítica construtiva. Não gostam de ser chamada a atenção. De sugestão. Há pessoas que não gostam de sugestão. Pensa que você está ensinando. E toda crítica construtiva é benéfica. E a não construtiva também. Porque às vezes a gente não enxerga. Quem está enxergando é o outro que está nos observando. Críticas, interrogação. Nunca aborrecesse com elas. Olha que André Luiz nos ensina. Nunca aborrecesse com elas. A gente às vezes não consegue praticar isso. Aproveite-as no que mostre de útil. Muitas vezes está nos apontando um defeito nosso que a gente não enxerga. O outro enxerga. E às vezes a gente não gosta. Né? Aproveite-as no que mostre de útil. Então, isso tudo, quando a gente ouve, reflete. O bom ânimo faz com que a gente crie força e veja que o irmão nos fez um benefício. Nos apontando um erro que a gente não consegue enxergar. Jesus foi constantemente criticado pelos nós, como impostor, como falsário, como falso profeta, caluniado. Mas ele não dava importância. Calúnias. A calúnia nos deixa bem magoado, né? A pessoa falar mal da gente. Por trás, muitas vezes, com outras pessoas. Calúnias. Nunca enfurecesse contra as arremetidas do mal. Sirva sempre. Ouviste que foi dito os antigos. Ama teu próximo e odeia os teus inimigos. Eu, porém, vos digo. Não resistais ao mal. Olha o que ele diz. Não resistais ao mal. Desejo o bem sempre para aqueles que te caluniam e te perseguem. E orar para eles. Olha o conselho que ele dá para a gente. Olha que ânimo que ele dá para a gente. É só a gente lembrar disso. Na hora que a gente for caluniado. Se lembrar dessa frase. Não resistais ao mal. Se te pede uma túnica, dá também a capa. Se te faz caminhar uma milha, caminha mais uma milha, 2 milhas. Então Jesus nos dá as ferramentas para a gente enfrentar as nossas dificuldades em função da gente viver num planeta de prova e expiações. Fracassos. Fracassos. Ele nunca teve um fracasso na vida. O fracasso, a gente deve olhar por outros olhos. Muitas vezes aquilo que a gente queria não era para a gente aquilo.
Está vendo sucesso, nenhum benefício para nós. A gente fica obcecado por certas coisas, né? Quando a gente fica obcecado, a gente fica cego. Não acredite em derrotas. Aí, não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela benção de Deus, você está agora em seu melhor tempo. O tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. Hoje. Não vamos fazer planos a longo prazo. Planos apenas de 24 horas. A gente não sabe se a gente vai estar vivo depois das 24 horas. A gente usar aquele slogan dos alcoólicos anônimos. Sóbrio por 24 horas. Não bebi por 24 horas. É mais fácil a gente cumprir esse tempo do que dizer assim, poxa, eu nunca mais vou fazer isso. Pode ter certeza que a gente vai fracassar. Mas sem dizer, eu vou tentar hoje não fazer isso por 24 horas. É mais fácil a gente realizar. No outro dia, mais 24 horas. Cada dia um voto de 24 horas. Quando a gente pensa que não, passou 10, 15, 20 anos, a gente fala só 24 horas. Mais fácil. Mas o fracasso também é uma ferramenta de burilamento. Para refletir que nem sempre o que a gente quer vai estar em nossas mãos. Quando a gente acha isso um fracasso, que foi incapaz, né? Que não teve capacidade, que não estudou bastante. Bom é não ter concorrência para nada, mas infelizmente tem. Vamos lá. São 10, eu já li para acho que 6, ou foi 7. Incompreensões. É muito comum a gente falar essa palavra. Compreensões dos filhos, compreensão de amigo, compreensão de vizinho. Somente aquelas pessoas que a gente faz algum favor. A gente pode até ter uma gratidão de outras pessoas, compreensões, mas daquela pessoa a gente espera, né, que não aconteça isso. Mas às vezes acontece. As pessoas recebem o benefício e pagam com ingratidão. E às vezes a gente não gosta, se fere. Né? O que é que André Luiz nos diz sobre incompreensões? Não busque torná-la maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Há incompreensões na família. Muito comum. Incompreensão de marido para a mulher, marido, pai com os filhos e vice-versa. Talvez o pai pega demais no pé, né? Reclama de tudo, se acha vítima. E nem sempre é assim. Tem que haver uma maleabilidade entre ambas. Né? A família é onde está todo o experimento de tudo isso, às vezes, da família. Então, não vamos alargar essa incompreensão em tamanho intenso. Vamos procurar sempre diminuir e chegar num acordo comum de entendimento, né? Companheirismo, respeito. Né? Intrigas. Quando alguém fala mal da gente com outra pessoa, e outra pessoa vem nos contar. Né? E muitas vezes a gente acredita na fofoca do outro, né? E vai tirar satisfação com o outro. Não lhe estenda a sombra. Não vai lá, não. Ouve por aqui, sai por cá. Continue a amizade que tinha com aquela pessoa. Não modifique. E vai estudando ele, vai olhando nos olhos.
para ver se realmente ele é falso ou ele é autêntico. Faça alguma luz com o óleo da caridade. Ser caridoso, né? Com aquele que a pessoa vem nos entregar. Quem sabe o que esse outro está almejando. E fazer intriga entre duas pessoas. O que ele vai ganhar com isso? Ele quer ganhar um bônus? Quer separar duas pessoas que têm amizade? Ou ele quer atenção só para ele? E agora vem a tristeza. Muitas vezes não temos nenhum motivo para ficar triste. E acordamos tristes. Por que acordamos tristes, melancólicos muitas vezes? Se a gente teve um dia legal, trabalhou, já satisfeito do trabalho, em casa foi tudo bem, alegria, pagou as contas, direitinho no dia do vencimento, né? Água, luz, gás, essas coisas, cartão de crédito. Não tem motivo para estar triste. A dificuldade existe, mas não é motivo para ficar triste. Mas vai ficar triste durante todo o tempo. Porque sempre vai bater dificuldade à nossa porta, né? Quando é em nós, no nosso próximo, nossos parentes. Mas a gente acorda melancólico e triste. Nós sabemos que ao dormir a gente se desliga do corpo. Nosso espírito vai passear um pouquinho, visitar os amigos que já partiram. E muitas vezes a gente faz uma reflexão da nossa vida naquele momento. O que é que eu já fiz do meu plano, que eu tracei aqui em cima? O que é que está faltando? E muita gente percebe que não fez nada. E a idade está chegando. Eu já tenho 70. Fiz 70 no dia 26 desse mês passou. 70 anos. E aí acordo triste. Alguma coisa eu observei por lá que ainda falta fazer que eu não fiz nada. Meu espírito acorda melancólico. Isso é bom porque a gente desperta. Alguma coisa para melhor. Afaste de qualquer disposição ao desânimo, né? Ao bom ânimo. Está triste? Joga a tristeza para fora, para longe. Vai fazer alguma coisa, né? Para espantar essa tristeza. A tristeza continuada, de repente, vive uma depressão. Né? Ficar triste um dia, tudo bem. Agora, mas ficar triste todo dia é complicado. Ore abraçando os próprios deveres. Nos convidando ao trabalho. Essas são as palavras, as 10 frases que André Luiz nos dá de presente. A gente refletir sobre elas, que está no nosso dia a dia. Em Salmo 27, 14 tem assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. O Salmo. Né? Tem outra frase aqui do Josué, juiz, substituiu Moisés. Espera pelo Senhor, nesse eu já li. Cadê de Josué? O convite ao bom ânimo é milenar. Na Bíblia encontramos: esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, porque o Senhor teu Deus está contigo. Josué, capítulo 11, versículo 9. Josué substituiu Moisés. Matou muita gente. Matou muita criança, muito velho. Né? As cidades que eles invadiam. Com Jeová na frente.
Agora vem Jesus. Eu já tinha lido antes para você em João. Em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem bom ânimo, a tua fé te curou. Ele curava as pessoas, né? Tem bom ânimo, a tua fé te curou. Exorto-vos a que tenhais bom ânimo. Está em Atos, que foi Paulo de Tarso. Kardec nos traz muitas coisas também do bom ânimo, Espiritismo. A mensagem espírita consoladora, codificada por Kardec. Constatamos a reafirmação deste convite gratificante. Bom ânimo ante a adversidade, aflição e desafio. Desafios da vida para vencê-los. Renovar as forças íntimas. Manter a saúde e a fortaleza mental. Temos que ter bom ânimo para manter tudo isto. Bom ânimo na prática do bem, no cumprimento dos deveres morais para merecer a paz na consciência. Manter a mente elevada, exteriorizando o otimismo através das palavras e ações nobres. Bom ânimo para atingir a concretização dos sonhos e ideais. Coragem para viver, esperança acesa e contentamento visível, para atingir sucesso no empreendimento que melhora a vida própria e alheia. Bom ânimo para a gente se tornar uma pessoa de bem, empreendedora se for possível, e acolher outras pessoas para usufruir do que nós temos a aprender, né? Não só nós, mas o povo que nos circunda. Bom ânimo na prática da caridade por pensamentos, palavras e ações. Bom ânimo no serviço útil aos familiares e aos semelhantes. Olha quantas coisas bacanas está registrado aqui nessa parte do Espiritismo. Kardec. É só te lembrar. Bom ânimo. Sustentar sempre o ânimo firme. Esse é o convite que nos chega e que devemos aceitar de bom grado no meio espírita. Com bom ânimo ele é ativado, difundimos hoje e sempre a glória da verdade evangélica e doutrinária. Espalhamos o bem, persistimos nas atividades nobres, que geram progresso material e espiritual. Esforçamo-nos em educar e aprimorar as faculdades da alma. E damos o bom exemplo ao trabalho edificante, atestando a nossa confiança no Senhor. Esse forte escrito por Isaías Claro, ele pegou esse resumo. Então vejamos, meus irmãos. Se a gente ficar atento para as coisas que acontecem, né, os fatos que acontecem em nossas vidas, no nosso dia a dia, tanto coisas boas, como coisas que nos deixam triste, de ambas a gente vai tirar bom proveito, experiência. Pode ter certeza. A experiência a gente adquire também, mesmo nas coisas ruins. E nas coisas boas, melhor ainda. Bom ânimo para a gente continuar praticando cada vez mais. Não se contentar, cada vez mais. E ficar alerta. Quando alguma coisa desagradável bater nossa porta, a gente não desmoronar. E ali quando desmorona, demora para levantar. Demora. E Jesus, consciente disso, onisciente que era, prepara seus discípulos para o que estava a caminho. Nós sabemos que todos os discípulos de Jesus, com exceção de João, tiveram mortes violentas.
mortes violentas. Tiago foi cerrado no meio. Foi se estivesse serrando a madeira. Serraram o homem no meio. Cada um pegou uma ponta de uma serra grande e serraram ele. Pedro foi sacrificado de cabeça para baixo. Paulo também. Todos tiveram morte violenta. Em país estrangeiro, pregando a boa nova. Mas todos eles não perderam o bom ânimo. Não recuaram. Afinal de contas, o mestre deu um exemplo. E o animou. Para dificuldades, queria enfrentar mais pela frente. Então, meus irmãos, é isso aí. Meu bate-papo hoje é essa reflexão. Cada um de nós temos que fazer todo dia, toda hora. Não nos deixamos abater porque estamos aqui de passagem, uma passagem rápida. E fazer planos mais curtinhos, que a gente possa realizar aqui e agora, né? Se a gente pudesse botar em prática isso, um plano de 24 horas. Vou viajar daqui a um mês. Não, vamos viajar amanhã? Bora. Nada de programação, vamos viajar amanhã? Bora. Vou viajar daqui a um mês, depois de um mês, no dia não vai, acontece imprevisto, não foi, né? Se fizer uns planinhos curtinhos, a gente realiza todos eles. Até um passeio, né? Rapidinho. Jesus nos abençoe, muita paz, alegria em nossos corações. É bom estar aqui de novo com vocês. Aprendemos sempre. Somos todos aprendizes, né? Não sabemos muita coisa. Um pouquinho que a gente sabe, vai trocando experiência um com o outro. Abraço para todos. Para a Baci, para a Lia, para a Letícia, Fidelis, Alberto e a todos que estão aí online. Jesus conosco. Isso aí. É a nossa caminhada, que possamos fazer o pouco que estamos fazendo com bom ânimo, se dedicando o máximo possível, porque sempre a gente coloca uma desculpa, eu não faço porque ainda não tenho conhecimento. Mas, na verdade, temos que dar o primeiro passo. Quando nascemos, tivemos, mesmo com medo de cair, tivemos que dar o primeiro passo. Claro. Não andamos juntos. Os pais não pegam os filhos quando dá o primeiro passo. Primeiro espera ele dar. Quando vê que vai cair, aí vai lá e ampara. Então, isso aí é o que mostra para a gente, hoje que está na caminhada, que a gente às vezes tem medo. Aí passa por uma decepção que vem acordar e a gente aí se sente envergonhado e tudo mais, que é uma coisa natural, mas que precisamos manter firme e não deixar nos abater nas condições com certeza. que estamos a caminho da evolução do espírito. Então, é uma luta constante, a gente planeja A, dá B, planeja C, vem T, e assim a gente fica naquela agonia. Mas que possamos ter um pouco de paciência, que a paciência nos ajuda a enxergar melhor. Então, é um trabalho que é um ajudando o outro. Concordo. Então, muito obrigado. Deus sempre te proteja, fortaleça a todos. Bom, então, peço para Evaristo fazer a prece final da doutrinária da noite. Vamos Muita lá. paz a todos, muito obrigado. Obrigado a quem agradece aí, Roberto, essa oportunidade que a gente está tendo de ter esse bate-papo uma vez por mês, né? A gente aprende muito um com o outro. E lembrando de disse, dos alcoólicos, eu gosto muito dessa oração dos alcoólicos. Concedei ao Senhor a serenidade
para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que podemos. E sabedoria para distinguir uma coisa de outra. É uma prece dos alcoólicos que nos leva à reflexão. Muitas vezes sofremos por uma coisa que a gente não pode mudar. E sim mudar aquelas coisas que podemos estar em nosso alcance. Obrigado, Senhor, pela noite de hoje. Obrigado, Senhor, pela água que ingerimos, pelo alimento que nos sustenta nosso corpo físico, que é o templo do Espírito. Obrigado pelo oxigênio que vem da atmosfera, que vem das plantas. Obrigado por toda a natureza que criaste, para o benefício dos seres vivos, inclusive do homem, que é um ser vivo. Obrigado, Jesus, por nos ter otorgado a boa nova que chegou até nossos dias. E faz com que a gente reflita na vida, na esperança, no futuro melhor. E com a certeza que amanhã um dia será melhor para todos nós. Obrigado por ter nos ensinado a orar ao Pai. Em qualquer lugar, na montanha, na rua, no templo, no lar, no meio da multidão. A gente pode orar ao Pai em silêncio. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, se assim perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder agora e para sempre. Muita paz para cada um de nós. E muita paz para todos os irmãos desencarnados que estão entre nós, nossos mentores, nossos guias espirituais. Muita paz e boa noite para todos nós. Muita paz.